Presidente Joaquim, tudo bem? Tudo bem, presidente? Embargador Samuel, tudo bem? Joaquim, doutora Doutora Salene. Salene, Desembargador Baima, antes de Vossa Excelência iniciar a sessão, eu queria comunicar a essa egregia Câmara, aos advogados presentes e funcionários, o falecimento, hoje pela manhã, da nossa colega procuradora Flávia Viveiro Vieiras, no Hospital São Domingos, isso, gente. 5 horas da manhã. Nossa, Presidente. menina, que é A isso? Hoje, pelas 5 horas da manhã, no Hospital São Domingos, a Flávia faleceu. Presidente, eu queria exatamente, presidente, pedir um minuto de silêncio, que seja oficiado a sua família, exatamente. Trabalhou conosco na terceira Câmara, pessoa, minha amiga, querida, que Deus a receba na morada eterna. Amém. Presidente, eu faço das suas palavras as minhas. Agradeço, presidente. Igualmente. Mandar providenciar um ofício de pesar, entendeu? Pela primeira Câmara Criminal. Pronto. Havendo número legal, declaro aberta a sessão de 5 de setembro, às 9 horas, né? Indagando dos eminentes pares se alguma alteração da sessão anterior, bem ainda se há habeas corpus ou embargo de declaração fora de Não, pauta. presidente, de acordo, e também não tem processo. Presidente, a minha solidariedade a Vossa Excelência, nesse momento, Vossa Excelência difícil está passando também na família. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, querido. Igualmente da parte do Ministério Público, desembargador Baima. Com certeza, muito obrigado. O primeiro processo da pauta, a não ser qual é o que tem sustentação oral? É o terceiro, Excelência. Doutor Alfredo está na tela Está já. presente? Tá, sim, senhor. Eu vou anunciar. O habeas corpus 081-2486-28-2023, em que Raifedson Aires da Rocha é o paciente, o impetrante Alfredo Henrique Bastos Silva. Por favor, doutor. Por favor, doutor. Nome completo, OAB, vai ficar gravado. Doutor Alfredo. Excelência, ele está aqui na tela, mas está escuro. Ele não acho que ele está com problema de internet, alguma coisa nesse sentido. Mas temos outras. Não, eu vou passar à frente e depois voltamos a anunciar esse. Perfeito. É o sexto da pauta, o Marco Alexandre. Tá certo. Sexto da pauta é o habeas corpus número 081-3158-36-2023. Paciente Emanuel Pinto Carvalho. O impetrante é Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo. Por favor, doutor Marcos. Presente, senhor presidente. Mais não peguei bem, doutor Marcos. Repita, por favor. Para falar o nome completo? Nome completo é OAB. Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo, OAB 5166MA, Maranhão. Obrigado. O impetrado é o juiz da primeira vara da comarca de Chapadinha. A relatoria, a relatoria é do eminente desembargador Samuel Batista de Souza e na procuradoria, doutor Joaquim Lobato. Com a palavra, desembargador Samuel. Obrigado, bom dia, desembargador Baima, desembargador Joaquim. Bom dia. Para Cerveira, mais uma vez cumprimentamos, e ao mesmo tempo nós queremos lamentar o falecimento da colega que foi uma grande amiga. Inclusive, Obrigada. nós vamos ao relatório do habeas corpus 0813-15836. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, integrado por Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo, em favor de Manuel Pintos Carvalho, contra ato do juízo da primeira vara da comarca de Chapadinha, que marcou sessão
Tribunal do Júri para 21 de junho de 2023, mesmo com a justificada impossibilidade de comparecimento de duas testemunhas da defesa. A2, o impetente que as provas testemunhais interrogatórios na instrução demonstraram que o paciente não estaria alcoolizado no momento do acidente, mas ainda assim o paciente foi pronunciado por homicídio doloso. Interposto recurso em sentido estrito para esta Câmara, foi mantida a decisão de pronúncia. O recurso especial de seus secretários foram improvidos. Por tal razão, requereu liminar para suspender a sessão plenária até que o mérito do habeas corpus seja julgado. Adicionalmente, solicitou no mérito garantia do direito à plenitude de defesa, caso o processo continue sob a competência do júri, a absolvição do paciente do crime do artigo 121 do Código Penal ou afastamento da competência do júri baseado no princípio da lei mais benéfica, ou ainda a instrução ao juízo de origem para reconsiderar o caso sob a égide da Lei 13.546/2017, visando a uma eventual reclassificação do delito imputado ao paciente. Após as informações prestadas pela autoridade coautora, indeferia a liminar pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão. Parecer ministerial da Lavra do Dr. Joaquim de Carvalho Lobato, opinando pelo conhecimento do right e denegação da sua ordem, que é o relatório, senhor presidente. Doutora Serene, Ministério Público, que diz? Tem defesa, desembargador. O advogado vai fazer a defesa. Marco Lobo, com a palavra, 10 minutos. Bom dia a todos. Me solidarizo com o presidente, com a enfermidade familiar e com o Ministério Público, a colega colega de todos nós, porque somos todos militantes no direito, né? Senhor presidente, senhor relator, senhor desembargador Samuel, desembargador Joaquim, senhora procuradora Selene, demais colegas que estão na sessão, servidores públicos. Excelências, o fato de que trata esse habeas corpus foi um acidente automobilístico que ocorreu na cidade de Chapadinha em 2011, né? O paciente efetivamente tinha bebido na noite anterior, mas o acidente ocorreu no dia seguinte. E quando ele foi preso em flagrante, foi colhido material, foi colhido sangue dele 3 horas depois do acidente, e o exame identificou que não havia presença de álcool no sangue do paciente. Não obstante, por esses reveses da vida, o processo tramitou, vem tramitando, se arrastando, e não foi dado a devida atenção a esta prova científica, né? O paciente foi pronunciado por ouvir dizer, porque o policial dizia, eu acho que ele estava bêbado. E prevaleceu essa declaração sobre o laudo de exame químico toxicológico, que diz que não foi detectado a presença de álcool etílico. E o processo voltou para a comarca e foi marcada a sessão do júri. Eu passei a advogar, neste caso, quando já só cabia recurso especial, né? Essa questão toda que poderia ser enfrentada nas vias ordinárias, não participei. E olhando com melhor detalhamento do processo, o primeiro ponto que eu identifiquei foi este, né? Quer dizer, que a prova científica, o paciente foi pronunciado como uma espécie de negacionismo científico, né? Ou seja, o laudo do Instituto
criminalística do Estado do Maranhão não tem valor nenhum como prova. Prevaleceu a prova testemunhal. Daí, marcado o júri, arrolam as testemunhas, e duas testemunhas, uma não foi localizada e a outra estava doente. E o juiz disse que assim mesmo iria fazer porque não foi aposta na petição a tal cláusula da imprescindibilidade do 461 do CPP. Bem, esta é a primeira questão que nós estamos a suscitar no habeas corpus, que é a violação do direito de defesa e, sobretudo, a violação ao princípio da plenitude da defesa que está na Constituição. Aqui nós entendemos que houve um desarranjo na decisão, no sentido de que prevaleceu uma regra do CPP, que é de 41, sobre uma regra que é da Constituição, que é de 88. Quer dizer, o único procedimento judicial que a Constituição e todas as normas colocam de forma expressa é exatamente o júri, que é o princípio da plenitude da defesa. Se a parte arrola a testemunha, há de se presumir que ela quer que as testemunhas sejam ouvidas. Não é para ficar facultado ao juízo decidir ou não. Dessa forma, a primeira questão que se suscita é esta necessidade de que, efetivamente, as testemunhas sejam convocadas, independentemente de apor na petição a questão da imprescindibilidade, né? Por conta da prevalência do princípio da plenitude de defesa. A segunda questão que é posta nesse habeas corpus é a questão da retroatividade da lei benéfica. No caso, o acidente ocorreu em 2011 e vem uma lei, a 13.546, em 2017, no parágrafo 3º do 302, diz o quê? Se o agente conduz veículos automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa a que determine dependência. Ou seja, antes existia essa questão de estar ou não alcoolizado para ser indiciado e denunciado por homicídio culposo ou doloso e mandar para o júri. Hoje já existe uma regra que diz que continua, mesmo vamos presumir que a palavra do policial vale mais que o exame técnico, do que a ciência, de que o paciente estaria sob influência de álcool. Não é competência do tribunal do júri por esta nova regra da Lei 13.546 de 2017. Aí a lei retroage, isso é uma regra comezinha, não vou tecer considerações para Vossas Excelências. Vossas Excelências têm conhecimento. E a última questão, Excelência, eu acho que é de fundamental importância, mesmo que superada essas duas questões anteriores, que é a prevalência da presunção de inocência, o indúbio pro réu, né? Porque certeza, a partir da palavra de uma testemunha, de um leigo, de que uma pessoa está alcoolizada, não se tem, né? E há, em contraponto, um laudo pericial produzido pelo Estado. O paciente se submeteu a recolher o material na delegacia, o delegado mandou para o Instituto. Não há controvérsia sobre isso. É verdade que a decisão diz que o material foi colhido não às 3 horas, mas em outro período. Mas isso não consta dos autos. Existe uma declaração de um delegado de polícia, de um servidor público, que tem presunção de verdade. Se isto não valer, a declaração de que o material foi recolhido 3 horas depois, também se suscita uma dúvida. O que existe é dúvida, no caso, então. Porque se existe dúvida se a perícia foi feita no período que era possível identificar o álcool, existe dúvida também
da competência científica de um policial militar de dizer, olha, ele está alcoolizado. Neste sentido, aí se aplicaria, no meu entender, e da melhor doutrina, da jurisprudência, as últimas decisões do Supremo, neste tópico específico do indiciamento da denúncia e da pronúncia de homicídio doloso, né, com a intenção de praticar o crime, que é uma situação que se pode discutir muito, mas não tão profundamente. Doutor Marcos, você tem 1 minuto e meio para concluir. Sim, eu estou concluindo, Excelência, para fazer o pedido. O pedido, o que se faz no pedido? O primeiro é que, se é que é para ter júri, que as testemunhas devam comparecer, o juízo tem que adotar esta medida, né? A segunda questão que se requer, este era o pedido de liminar, e esse pedido não está prejudicado, Excelência. Esqueci de informar isso. O júri realmente não aconteceu, né, até hoje, né? Então, prevalece ainda esse interesse da parte, né? O segundo é que seria fosse desclassificado a conduta do paciente do 121 para o parágrafo 3º do 302. E, por fim, determinar que o juízo acorre e aprecie os autos no sentido de que se aplique ou não retroativamente esta nova regra, né? Porque já existe, inclusive, está no corpo do HC uma decisão que está pendente de julgamento, mas com voto já divergente, neste sentido que está se pedindo aqui a aplicação da retroatividade no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Doutora Selene, pelo Ministério Público. Senhor desembargador e senhor advogado, a defesa postula a suspensão da sessão do Tribunal do Júri, nesse caso do HC, o Ministério Público entende que já perdeu o objeto, conforme decisão constante do ID 26.71.78.58. A autoridade coatora já mudou a data, portanto, vencido tal pedido. Quanto ao pleito de absolvição e desclassificação via HC, o Ministério Público entende que não cabe ser avaliada essa questão aqui, porque o HC exige prova pré-constituída, que não é o caso. E ainda, via recurso em sentido estrito, essa matéria suscitada já foi analisada pelo tribunal. Dessa forma, senhores desembargadores, sucintamente, o Ministério Público propõe aqui a denegação da ordem. Desembargador Samuel, com a palavra. Desembargador Boimer, desembargador Joaquim, nós estamos adotando o parecer do Ministério Público, impetrante considerado inicialmente, através do habeas corpus, a suspensão da sessão de julgamento previamente agendada para 26 de junho de 2003. E nesse ponto já é prejudicado, já que o juízo acabou por adiar a sessão então marcada. Já houve algumas datas, depois houve mudança. E também pelo fato de ter havido uma mudança de advogado, sem tempo suficiente para análise do processo. No que diz respeito ao pedido de absolvição e reclassificação, a via eleita não é apropriada, pois o habeas corpus é um meio judicial destinado a prevenir ou interromper a violação ou coerção à liberdade de locomoção decorrente de abusos de poder ou ilegalidade. Esse remédio demanda a apresentação de prova pré-constituída, não permitindo a dilação do exame probatório. Consequentemente, somente questões comprovadas imediatas podem ser tratadas. A parte em relação a esse processo é que o paciente passou a noite toda bebendo e
sua imprudência também dirigir bêbado levou a óbito a vítima a quem ele atropelou. Também um detalhe, cumpre ressaltar que as mesmas argumentações levantadas nesta ordem já foram objeto, conforme assinalou o Ministério Público, já foram objeto de análise em recurso em sentido estrito, julgado improcedente por este egrégio tribunal, e também recurso especial perante o STJ, também improcedente. Por fim, cabe destacar que a análise do pedido de absolvição não é possível através de habeas corpus, necessitando de uma investigação minuciosa do conjunto de fatos e provas presentes nos autos de origem. Sem mais delongas, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o presente remédio constitucional e, nessa parte, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de Manuel Pintos Carvalho. Como voto, senhor presidente? Presidente Joaquim, Agradeço, presidente. Bom dia a todos. Cumprimentando a eminente procuradora, eminente presidente, eminente desembargador Samuel, ilustre doutor Marcos, os demais advogados que nos assistem, a família judiciária. Meu bom dia a todos. Eu não tenho dúvida, presidente, de acompanhar o eminente relator, até porque a matéria tratada aqui, toda ela, deveria estar encartada no RESE, que é o recurso para tratar desta matéria, ou seja, absolvição, desclassificação. Aí, portanto, conhecer somente em parte como está a fazê-lo o eminente relator, porque o Tribunal do Júri já foi, inclusive, adiado. E vejamos quantos testigos, nós temos aqui quase 12 anos deste crime, ou seja, onde ele bebeu a noite toda. Esse crime aconteceu por volta de 5h30 da manhã, com certeza em decorrência da embriaguez. É sim um elemento aqui anímico, o dolo, para essas circunstâncias de tráfico, porque hoje, e nós já fazemos há mais de 10 anos, entendendo que se trata de um homicídio exatamente doloso. Portanto, acompanho integralmente o eminente relator, conhecendo parcialmente e na parte conhecida, denegando-a. com o relator, igualmente. Unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, denegada a ordem. Volto a perguntar. O processo número 3 da pauta, o advogado pediu sustentação, se encontra? Se encontra, sim, senhor. Já está na tela aqui. Doutor Alfredo. Opa, bom dia a todos, bom dia, Vossas Excelências, senhores desembargadores. Doutor Alfredo, por favor, nome completo e OAB para poder ficar gravado. Alfredo Henrique Bastos Silva, OAB-MA 23.200. Isso. Pois bem. A relatoria do eminente desembargador Samuel Batista de Souza. Com a palavra. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alfredo Henrique Bastos em favor de Raiferson Aires da Rocha, sob o argumento de que se encontra sofrendo constrangimento legal por parte do juízo da vara colegiada de organização criminosa da comarca da Ilha de São Luís. Constam nos autos que no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 11 horas, a vítima, Elisângela Maria dos Santos, estava em seu sítio localizado na Rua da Cerâmica 2000, Coqueiro, na cidade de São Luís, em companhia do esposo Fabiano e dos filhos, quando Raiferson Aires Rocha, Marconi dos Santos Souza e Davi Silva Souza chegaram no local. Marconi portando uma arma de fogo, enquanto Raiferson e Marconi faziam menção de estar com armas na cintura. Nessa ocasião, intimidaram as vítimas com estas palavras: peguem seus pertences
e esqueçam este lugar. Vocês são bonde dos 40. Em seguida, afirmaram que tinham ordens para matá-los. As vítimas foram embora do local e, ao passar por outro terreno que também lhes pertencia, localizado na Vila Samar, viram que o muro estava pichado com as siglas TV e CR e que o portão estava arrombado. Após quase um mês, em 2 de janeiro de 2023, a vítima comunicou ao Estado policial. Está ouvindo? Eu vou... Testa agora. Desembargador Samuel, se Vossa Excelência me permitir, se Vossa Excelência me permitir, Teve um problema aqui que está dando ressonância aí. porque o som está muito ruim para mim, mas eu vou Está ruim também, aqui até para nós complicou. tentar levantar uma questão aqui para Vossa Excelência se acordar bem, se não acordar, se dá continuidade. Eu tenho aqui, só quero saber se é verídico isso. Eu tenho aqui um memorial que esse rapaz está preso há 200 dias sem sequer ser marcado até a instrução. Sem sequer. Outro aspecto, ele é primário, de bons antecedentes, entendeu? Não há prova de participar de nada. E tem mais alguma coisa aqui. É de que se trata de um crime de furto, sem violência, entendeu? Eu perguntaria, porque só essas gravidades aqui já não permitem mais uma prisão. Só queria saber se é verdade isso aí. Vossa Excelência com a palavra. Está desligado o som. Vossa Excelência me ouviu? Desembargador Samuel, Vossa Excelência me ouviu? Ouvi, mas um pouco... É porque o problema, o som aqui está dando... Está reverberando, desembargador. Para mim também, eu vou repetir. Para que a economia de tempo e a situação que se encontra nesse defeito nos nossos computadores. Eu tenho um memorial que se faz me noticiar de que esse paciente, né, ele está há mais de 200 dias preso, sem sequer ter iniciado ou marcado a instrução. Outra coisa, primário, de bons antecedentes, não pertence a nenhuma facção, certo? E o crime é simplesmente um furto qualificado. Só queria saber se isso é verdade, porque se assim for, só essas atrocidades aqui, essas violações patentes da lei, já se lhe autoriza uma liberdade. É só isso que eu quero perguntar. É isso mesmo, desembargador. Entendi. Pois não. Vossa Excelência, então, está concedendo a ordem? Concedendo a ordem. Presidente Joaquim? Concedendo a ordem. Eu gosto de ouvir o parecer ministerial. Parecer O parecer ministerial é no sentido de denegar a ordem. Entretanto, essas informações que foram trazidas aqui nesse momento pelo desembargador Baiman nos faz rever e conferir o exagero e excesso que está havendo com relação à prisão nos autos de um processo que sequer foi feita a instrução. Então, desta forma, eu vou adequar o parecer aqui no sentido da concessão da ordem e solicito, senhor relator, que seja encaminhado a cópia desse HC à Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público para avaliar essa questão. Obrigada. Presidente Joaquim, é porque quando eu vi
eu queria checar com o relator se é verdade, né? Porque aqui eu vi, presidente Obama, que se tratava de uma organização criminosa. Não, ele não participa. Isso foi uma alegação que não está com. Os autos não diz nada, não comprova nada. E ele está. Inclusive, a autoridade coatora exatamente desse juizado. Mas Vossa Excelência traz um fato novo. Diante desses fatos, presidente, eu vou acompanhar o relator, mas que seja oficiada a douta corregedoria para apurar por que isso aqui tem se tornado já 200 dias, pelo amor de Deus. Uma rotina soltarmos acriminados por excesso de prazo sem que a instrução tenha sequer sido iniciada. Então, não é possível, nós temos que dar conhecimento ao ilustre procurador para que ele possa, corregedor, para que ele possa tomar as providências nesses juízos, inclusive, se for o caso, instaurar procedimento. Porque, veja, aí fica a sociedade a dizer que a polícia prende e a justiça solta, né? Porque você está falando em 240 dias, você está para chegar um mês, presidente. Então, que nessa desse juiz. E eu não quero ser injusto com o juiz. Então, mas que seja encaminhado ao corregedor e desembargador Frois para apurar. Doutor Freire, Vossa Excelência agora não quer falar mais nada, não precisa, né? Vossa Excelência. O Samuel está concedendo a ordem e todos nós estamos acompanhando. É exatamente isso que Vossa Excelência apontou, por conta que a prisão preventiva se instalou em fevereiro, né? Então nós já estamos aí já em setembro, já vai entrar feriado e não existe ainda nem previsão para iniciar a instrução. E como bem Vossa Excelência apontou, primário nunca foi preso anteriormente e ainda em um possível cenário de condenação ainda não iria ser condenado em regime fechado, ou seja, a prisão preventiva é mais grave ainda mesmo que uma eventual prisão-pena. Ok. Unanimemente, de acordo com o federal, né, concederam a ordem nos termos. Presidente, seja oficiada a corregedoria. Exatamente. Determinando a Câmara, com a anuência do Ministério Público, de que seja apurado esta falha. Oficiada as duas corregedorias, conforme o pleito da doutora Celene e deste vogal. Agradeço, presidente. Elastério inaceitável. Obrigado a todos e bom trabalho. E até a próxima, se Deus quiser. Qual é o processo da pauta que tem? Excelência, é o segundo. Doutor André Mignoni está na tela. Doutor André Mignoni. Doutor André, eu vou anunciar o processo. É a apelação criminal 001-2838-60-2016. O primeiro apelante é o Ministério Público. O segundo apelante é Ivanilson Campos Pereira, advogado, doutor André Luiz Milhomem de Paiva. Doutor, nome completo e OAB para efeito de gravação. André Luiz Milhomem de Paiva, OAB Maranhão 10.623. O segundo apelante é Anderson Cardoso Pereira, o advogado Alan Paiva. Presente? Não. O primeiro apelado é o Ministério Público, o segundo apelado é Ivanilson Campos Pereira, o advogado é igualmente doutor André Milhomem, já anunciado o nome e OAB. E o terceiro apelado é Anderson Cardoso Pereira, tem como advogado o doutor Alan Paiva. Está presente? Não, também. A relatoria é do eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e a revisão do eminente desembargador Samuel Batista de Souza, na Procuradoria, nossa saudosa Flávia Tereza de Viveiros Vieira. Que Deus a tenha em um bom lugar. Com a palavra, o eminente relator. Agradeço, senhor presidente. Farei aqui um relatório, já visto a sustentação da operações criminais interposta em face de sentença, que condenaram Ivanice Campos Pereira, 6 anos e 2 meses de reclusão, regime semiaberto, e Anderson Cardoso Pereira, 7 anos e 1 mês de reclusão, regime semiaberto, pelo crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º. Inciso 2º, por 2 vezes, artigos 29 e 71, ambos da lei substantiva, parágrafo único. Quanto às vítimas, Adriana Carvalho Castelo Branco e Mariane de Cárcia Penha e Silva,
Essa decisão restou desafiada pela operação criminal do Ministério Público e também 2 horas apelantes. Em suas razões, o Ministério Público Estadual pugnou pela reforma da dosimetria, porque o juiz de base, ao analisar a atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena aqui do mínimo legal, indo de conta à súmula 231. Faz digressões, ainda em suas razões, Ivanilson, por sua vez, pugna pelo redimensionamento da pena, pois o juiz de origem, quando da redução da pena pelo reconhecimento da participação de menor importância, adotou fração muito abaixo, onde a adequada seria o patamar de 1/3. Pede também, no tocante à continuidade delitiva, a redução da infração adotada. Também faz digressões aqui doutrinárias jurisprudenciais. Em suas razões, Anderson suscita nulidade, pois a defesa apontou a aplicação do princípio da insignificância, fator que afastaria a tipicidade. O mérito sustenta que o delito de roubo não ocorreu em suas elementares. Na dosimetria, sustenta que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acriminado. Contra razões ministeriais, contra razões da defesa, de Ivanilson e Anderson, o parecer da ilustre procuradora, doutora Flávia Tereza, que Deus o receba na morada eterna, eternamente lembrada pela sua postura como mulher, como mãe e como procuradora de justiça. O provimento do recurso de apelação interposto pelo representante ministerial, no sentido que seja realizada nova dosimetria, e desprovimento dos recursos de Ivanilson e Anderson. É o que me disse relato, adulta revisão, eminente presidente. O relatório do desembargador Samuel, concorda? De acordo, senhor presidente, do desembargador Joaquim. Tem sustentação oral, então. 10 minutos, doutor. Eminentes desembargadores, douta Procuradora de Justiça, serventuários da Justiça, advogados presentes, colega da Câmara. Senhores desembargadores, serei bem sucinto. Trata-se aqui, na verdade, de uma discussão se a pena pode ou não ser reduzida abaixo do mínimo legal, considerando princípios constitucionais de individualização da pena, princípio de favor rei e demais normais ao procedimento penal de aplicação da pena. No caso em espécie, quando analisamos, até o colega advogado Alan Paiva suscitou a tese de crime de insignificância, porque, na verdade, o crime em si, na espécie, não trouxe maiores consequências, a réis foi devolvida às vítimas, não houve emprego efetivo de violência, além do que as condições pessoais de ambos os acusados, e nisso eu falo em especial a Ivanilson Campos Costa, eu até peço que seja retificado o relatório, que está Ivanilson Campos Pereira, né, mas é Ivanilson Campos Costa. E a participação dele é mínima e, além de ter sido um fato isolado na vida dele, não houve emprego de violência efetiva, por óbvio, o tipo penal do roubo exige a menos a ameaça, ok? E não estamos tratando aqui da inexistência de crime, mas sim do próprio situação fática, que levaria, sim, ao entendimento do decote máximo, quando nos falamos da atenuante, que aí sim seria a redução de 1/3, que levaria ao final, juntamente com a aplicação do percentual mínimo das causas de aumento, levaria a pena a um patamar de 4 anos e 2 meses, o que é perfeitamente possível, jurisprudencialmente já definido nos tribunais superiores, a possibilidade, sim, da redução da pena abaixo do mínimo, ainda mais quando tratamos, neste caso específico, em que o crime foi algo bem isolado na vida do Ivanilson, algo não se via nem quando era menor, isso pode ser atestado com uma simples consulta nos sistemas processuais deste tribunal, que nem antes e nem depois houve qualquer outra prática criminosa, não há uma inclinação de Ivanilson ao crime, não se trata de um meliante quanto mais, mas sim de um jovem que em um momento, repito, não quero tirar a natureza do crime, mas, repito, foi algo isolado e, por tais razões, não vejo como a pena poderia ser
elevada acima do mínimo legal. E quando falamos do mínimo legal, ainda mesmo levando em considerações as causas de aumento e diminuição de pena, atenuante específica da confissão espontânea, inclusive, nos deparamos com uma pena que pode sim chegar ao patamar de 4 anos e 2 meses, abaixo, inclusive, do que foi aplicado pelo juiz sentenciante, que no caso foram 6 anos e 2 meses. E assim, permanecendo o crime em espécie, como disse, não estamos tratando aqui de absolvição, mas sim de aplicação da pena em seu patamar mínimo. Eis que trata-se, em caso de um jovem em uma situação isolada na vida, cujas consequências do crime foram mínimas ou nulas, considerando que, apesar do momento que as vítimas passaram, a réis furtiva foi devidamente restituída, e não houve qualquer outro fato que seja diferente à própria espécie do crime em questão, que poderia levar a pena acima do mínimo legal. É como requeiro, excelências. Satisfeito. Parecer ministerial. Excelência, o Ministério Público aqui pontua que a aplicação do princípio da insignificância é inviável na hipótese... Doutora Selene, está muito baixo o som. Eu quase não ouço. O Ministério Público pontua que a aplicação do princípio da insignificância é inviável na hipótese do roubo, delito pelo qual a subtração do bem, tentado ou consumado, está associada à utilização de meios intimidatórios. Prosseguindo, pontua que somente se houver comprovação de prejuízo concreto ao réu é que é configurada a nulidade processual, sendo justa a condenação. O Ivanildo, no campo probatório, o Ministério se faz sublinhar a importância do valor da palavra da vítima, nos casos de delitos patrimoniais, o que se configurou aqui no presente caso. Desta forma, conclui que não assiste razões ao pleito colocado pela defesa. E o Ministério Público propõe aqui o improvimento do recurso dos apelantes, e quanto ao recurso do Ministério Público, pontua de que o parquê de base, em que pese Ivanilson Campos Costa ter confessado a autoria delitiva quanto ao roubo perpetrado em concurso com agente e ter atenuantes apreciadas pelo juiz de base, o que fez em desconformidade com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Prosseguindo, senhores desembargadores, ao final, conclui pelo provimento do recurso do Ministério Público e provimento do recurso da defesa. É a manifestação. Presidente Joaquim, você Agradeço, presidente. entende Presidente, dessa forma? Você entende dessa forma aí? presidente, eu estou, em parte, concordando com o Ministério Público. E explico rapidamente. Nós temos aqui duas vítimas, a Adriana e a Mariane. A primeira foi abordada exatamente no próximo hospital materno-infantil, e a segunda aqui já próxima à Praça Rio Branco, quando conversava no celular com sua avó. Eles, então, abordaram, ameaçaram, inclusive, com a mão na camisa, dizendo que passar o telefone. Esta vinha no telefone falando com sua avó, a primeira não sequer não falava com sua avó, pedia sua bolsa com o celular. Ou seja, realmente é importantíssimo, porque é o único bem que elas tinham. E vejamos, a jurisprudência é muito clara quando há essa grave ameaça às vítimas. No tocante às significâncias, eu concordo plenamente com a doutora Procuradoria, porque entendo que não se trata aqui de insignificância este crime aqui, para ser crime de bagatela. Quanto à dosimetria, o que fizeram o juízo? E aqui que é a vênia que eu peço para dissentir. O juiz, na primeira fase, entendeu e reconheceu o atenuante, portanto, não a aplicou em face da súmula 231. Mas, na terceira fase, reduz, reconhecendo o artigo 29, parágrafo 1º, ou seja, de menor importância neste crime. Então, portanto, é nesse aspecto que eu estou conhecendo e desprovendo ambos os recursos, presidente, como voto. Concordando em parte com o Ministério Público, mas, por outro lado, desprovendo os recursos. E mantendo integralmente a sentença. Desembargador Samuel. Acompanhando também o voto do desembargador Joaquim. Eu acompanho. Unanimemente de acordo com o parecer ministerial. Não, Em parte, presidente. dissentindo. Em parte. Em parte. Negaram o provimento
Agora é um. Excelência, agora é o número 8, oitavo. Doutor Edson. O sexto já foi julgado. Senhor. O oitavo é da relatoria do desembargador Samuel. O habeas corpus 081 4452 26/2023, em que é paciente Gabriel Oliveira Júnior, impetrante Caleb Brito Ramos e Luiz Henrique Terças de Almeida. Qual dos dois presentes é advogado? Doutor Elson Frazão. Meu nome consta na petição, Excelência. Mas acontece que aqui não está. Não consta? Não. Aqui os advogados é Caleb Brito Ramos e Luiz Henrique Terças de Almeida. Eu vou fazer o seguinte: se Vossa Excelência se comprometer a juntar um instrumento procuratório em 5 dias, Perfeito. eu lhe concedo a caução de Muito rato obrigado, Excelência. para ninguém. Tá bom? Obrigado. Pois bem. O apelado ao Ministério Público. Não. O apelado é a primeira central de inquéritos e custódia da comarca da Ilha de São Luís. Na relatoria, o eminente desembargador Samuel Batista de Souza e na procuradoria, o doutor Joaquim Carvalho. Com a palavra, o eminente relator. Trata-se de habeas corpus, ao pedido de liminar impetrado pelos advogados Caleb Brito Ramos e Luiz Henrique Terças de Almeida em favor do paciente Gabriel Oliveira Júnior, que se encontra sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Se a alegação de suas razões informam que a ordem de prisão contra o paciente em 5 de setembro de 2022 ainda não foi cumprida. Foi deferida após representação por suposta prática de crime de estelionato, por não ter devolvido 16 veículos locados em sua empresa, e que esses veículos posteriormente foram vendidos a terceiros, configurando assim o tipo penal, fato que se encontra ainda em elucidação. Aduz ainda que toda a investigação se deu em agosto de 2022 e o procedimento ainda não teria sido concluído, ocasionando excesso de prazo e demora na formação da culpa. Dessa forma, requer seja relaxada a prisão por excesso de prazo, ou que seja revogada, uma vez que está baseada em fundamentação genérica e abstrata. A liminar foi indeferida, houve manifestação do Ministério Público, que pugna pelo conhecimento do AD e a denegação de sua ordem. Relatório, senhor presidente. Doutor Elson Gouveia, ao lhe conceder a caução de rato, eu esqueci de pegar de Vossa Excelência o nome completo e a OAB para ficar gravado. Por questão Perfeito. Elson Gouveia Frazão, OAB 15.515, Maranhão. E Vossa Excelência, a partir de agora, tem 10 minutos. Ok. Inicialmente, agradeço a oportunidade pela palavra. Agradeço ao excelentíssimo desembargador José Joaquim Figueiredo, ao relator Samuel Batista de Souza, excelentíssimo desembargador, ao desembargador Antônio Fernando Baima Araújo. Estendo meus cumprimentos à douta Procuradoria, a todos os serventuários da Justiça, bem como a todos os colegas presentes nesta sessão. Inicialmente, destaco aqui o meu respeito a essa Egregia Corte, e este causídico achou necessário realizar essa sustentação no intuito de destacar alguns pontos que não foram levados em conta pelo juízo de base, né? Inicialmente, no que tange à questão do inquérito. O inquérito já dura 1 ano e até hoje a autoridade policial nunca mandou um inquérito, bem como
nem registrou no Banco Nacional de Mandatos o nome do paciente. Ou seja, ele se encontra até hoje no ad eterno com a prisão preventiva por inércia da autoridade policial. O Ministério Público já oficiou por 4 vezes a autoridade policial e nenhuma medida foi tomada. Tanto o representante ministerial quanto o juiz da Central de Inquéritos oficiou e ele não dá resultado. Então, dessa forma, uma vez que o crime, no caso em voga, não foi praticado sobre violência ou grave ameaça, essa defesa requer, né, uma medida cautelar diversa da prisão ou o contramandado de prisão, uma vez que a autoridade policial não corresponde aos mandatos oficiados, né, pelas autoridades ministeriais e pelo juízo de base. É o que eu requeiro nos termos, né, inclusive com relação ao excesso de prazo, este tribunal, em enormes julgados que colacionamos no nosso HC, reconheceu o flagrante excesso de prazo, né, indo em desencontro com o que preconiza o artigo 10 do CPP e o artigo 46, no que tange à formação da CUP. É o que eu requeiro. Obrigado a todos e bom dia. Doutora Selene, pelo Ministério Público. Excelências, o parecer segue no sentido de que o excesso de prazo seria razoável e a decisão mantida pela prisão preventiva está devidamente motivada. O parecer aqui finaliza pela denegação, senhores desembargadores da ordem, do presente HC. Desembargador Samuel. Desembargador Joaquim, desembargador Bueno, o paciente encontra-se foragido. Houve representação na sua prisão preventiva, ele encontra-se foragido, até a presente data, é a informação que nós temos. Ordem denegada. Então, sem delongas, Excelência. O Ministério Público. Doutor, ele não tem jeito, ele é fujão. Excelência, só para ratificar um dado importante aqui que eu não coloquei, a autoridade policial representou em outubro de 2022, certo? A decisão deferindo a preventiva, como também a busca e apreensão, foi deferida em agosto de 2022. Ou seja, ele não foi realizar a busca, como também nem sequer colocou no sistema o mandato de prisão do paciente. Então, ou seja, se ele não tem cumprido nem o que tem os mandatos que foram deferidos pelo juízo, como ele pode afirmar que o paciente se encontra foragido? Inclusive, nos autos, nós informamos o endereço onde ele podia ser encontrado, o local de trabalho. E caso Vossas Excelências entendam, uma medida cautelar diversa da prisão, até no caso se for monitoramento eletrônico, no dia seguinte ele vai estar presente e vai fazer questão de esclarecer todos os fatos. Pergunta ao relator, procede a argumentação? Não. Desembargador, presidente Joaquim. Presidente, ele tem que ser preso. Não vai, mas desembargador Joaquim. Mantido a prisão foragido. Denego. Denegada, unanimemente. Doutora Selene, eu vou manter o parecer, desembargador. Pela denegação, não é isso? Denegação. Pois é, que nós estamos votando. Pela denegação. Nosso secretário aí, qual o próximo aí com sustentação? Excelência, é o 9º. Doutor Caio está aqui na sala e vai sustentar daqui da sala. Sou eu, relator. Pronto. É a apelação criminal 000-2423-30/2017. O apelante é André Luiz da Silva Santos. Seu advogado, doutor Caio Micael da Costa Asmaio. Doutor Caio, nome completo e OAB. Muito bom dia. Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda, na defesa de André Luiz da Silva Santos, no processo de relatoria do ilustríssimo desembargador Antônio Fernando Baima Araújo,
Como revisor, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. E como revisor também o desembargador Samuel Batista de Souza. Doutor, uma observação. Pois não, Não Excelência. o senhor aqui como sendo o advogado. Mas sou advogado constituído nos autos, Excelência. Por questão de segurança, eu vou lhe dar uma calção de rato, que acaso não esteja nos autos, Vossa Excelência tem um prazo de 5 dias para juntar. Ok? Pois não, Excelência. Combinado. Então, eu quero seu nome completo e OAB. Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda, OAB Maranhão 11.149, dígito A. O apelado é o Ministério Público, a relatoria é nossa e a revisão do eminente desembargador Zé Joaquim Figueiredo dos Anjos, na Procuradoria, doutora Dominga de Jesus Jorge Gomes. Senhor presidente, meus eminentes pares, ele matou a vítima com uma arma de fogo quando esta saía de uma lan house. É questionado aqui se ele é a autoria, se ele é o autor ou não. Entendeu? Vem uma preliminar de alegação de votação ao princípio da incomunicabilidade dos jurados. Isso aqui é matéria preclusa. Na época não foi levantado, por isso eu estou rejeitando essa preliminar. Certo? Aqui no mérito, eu estou mantendo a decisão dos jurados, entendeu? Que não houve contrariedade à prova dos autos, certo? Estou mantendo a condenação e, por conta disso, eu estou apenas, estou adiantando já para o advogado, apenas fazendo uma redução da pena por conta de que, em 2 negativas, né, ele superou o cálculo do ponto médio. Né? Botou além disso. Passou demais da pena base. É a única coisa que aqui eu devo levar ao conhecimento de Vossa Excelência. Estou mantendo a condenação, mas reduzindo a pena por conta dessa majorante, dessas duas, na majorante negativa, por conta dessas circunstâncias negativas, né? Tanto que a pena anterior é 17 anos e 4 meses, em regime fechado, e a nova, por conta justamente dessas negativas, é de 13 anos, 9 meses de reclusão. Essa é a minha opinião, mas eu vou perguntar se o advogado quer fazer alguma sustentação. Estou de acordo com o relatório, presidente. Pronto. Pois não, Excelência. A defesa reputa de extrema relevância fazer as ponderações para a apreciação de Vossas Excelências. 10 minutos. Como dito, Francisco Einstein Sepúlveda de Holanda, OAB 11.149, OAB Maranhão. Excelência, trata-se de sessão do júri realizada no dia em maio de 2022, na comarca de Timon, aonde o acusado foi condenado a uma pena de 17 anos e 4 meses de prisão. Quais as razões da reforma e da anulação desse julgamento? Primeiro, porque os jurados julgaram completamente divorciado das provas dos autos. Neste processo, não existe uma única testemunha que tenha presenciado o acusado como o executor. Em verdade, ele não é o executor. Segundo a denúncia, ele teria dado fuga ao executor. E ele vem para o caderno processual por uma imagem de um circuito de segurança à distância de mais de 100 metros, aonde, por laudo pericial juntado pela defesa, se comprova que não se trata dele como executor deste crime. Repousa no caderno processual 3 laudos do Instituto de Criminalística do Estado do Maranhão. O primeiro, no ID 1848-6379, laudo 077-2019, as páginas 35, aonde a moto foi apreendida na casa do outro acusado. Esse outro acusado, que teria sido o executor, já foi executado, sabe-se Deus por quem. O nosso constituinte foi preso, se encontra preso há 3 anos e 9 meses,
E essa moto apreendida, contrastada pelo laudo pericial acostado pela defesa, junto ao laudo do ICRIM, prova-se que são motos completamente diferentes da utilizada no evento criminoso. Pois a moto que foi apreendida, no que peça tenha sido vermelha, não tem o cano de escape cortado e não tem o guidão parecido com o guidão que foi utilizado no crime. E, pasme, essa busca e apreensão efetivada pela polícia não deu-se em menos de 3 dias após o evento criminoso. O outro exame é o exame 773-2019, que retrata os projéteis. O outro laudo do ICRIM de Timon, o 083 de 2019, no ID 18486380, fala de camisas e bermudas e capacetes apreendidos, que não batem com as vestimentas da foto. Veja, nós temos um acusado que foi reconhecido por uma imagem fotográfica com um capacete na cabeça a mais de 100 metros de distância, e nenhuma testemunha reconheceu ele, seja na fase de delegacia, seja na instrução do processo e seja na sessão plenária do tribunal do júri. Esse laudo do ICRIM foi contrastado por um laudo pericial apresentado pela defesa, aonde se demonstra cabalmente que a camisa apreendida não tem nada a ver com a camisa utilizada pelo suposto piloto de fuga do executor do crime, que no caso é o acusado nosso constituinte, que seria o piloto de fuga. Vejam, isso tudo foi contrapericiado e as contraperícias foram submetidas à análise do Ministério Público, que quedou-se inerte, não apresentou manifestação, mas exatamente porque não tinha como serem confrontadas com a verdade construída pelo perito da defesa. O outro laudo é o 084-2019, que trata-se da moto. Veja, então foi periciado uma camisa, foi periciado uma moto e foi periciado um capacete. E esses laudos, conforme o parecer técnico apresentado pela defesa, e nos próprios laudos, por 11 vezes, eles concluem o seguinte: a análise ficou comprometida em função da baixa eficiência no melhoramento e ampliação dos vídeos analisados, além da resolução, nitidez e distância de captura dessas imagens. Então, vejamos só, nenhuma testemunha presenciou o evento criminoso, as que presenciaram o evento criminoso, nenhuma reconheceu o réu, o acusado, que seria o piloto de fuga. As imagens, e aqui é o que é mais triste, aí a gente se defronta com o que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada, que é o reconhecimento por fotografia extraída de uma imagem de um circuito de segurança, por um vídeo de um circuito de segurança. O que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é um reconhecimento fruto de um racismo estrutural, em série de várias repercussões de julgados, porque o nosso constituído é preto, mas se for analisado a imagem, se Vossas Excelências analisarem a imagem do vídeo, vai se ver que é uma pessoa que dá fuga branca, com características diferentes do acusado, baixa e gordinha. O nosso acusado, ele é meia altura, 1,70 m, é negro, e tem álibi que comprova que não estava neste local do crime. A única coisa que traz o acusado para o evento é o fato de ter sido e ser primo do suposto autor dos disparos que resultaram na morte da vítima. Então, não existe nos autos nenhuma prova, por isso os jurados julgaram contrário à prova dos autos, seja técnica, seja testemunhal. Por fim, existiu por parte do magistrado, presidindo a sessão, a defesa pediu a oitiva, na fase do artigo 422, dos peritos, como testemunhas imprescindíveis ao julgamento. O magistrado deferiu no ID, está aqui o ID que o magistrado deferiu. O magistrado deferiu
no ID 1848-6644. Inclusive, a defesa fez vários questionamentos aos peritos que não foram respondidos. E os peritos foram chamados pelo juiz por telefone no dia da sessão e não compareceram, resultando exatamente na violação do artigo 422, 461, parágrafo 1º. Inclusive, essa defesa pediu ao magistrado que suspendesse o julgamento para que realizasse no dia seguinte com a presença dos peritos, violando desta forma não apenas a ampla defesa, mas a plenitude da defesa consagrada no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, pois não deu oportunidade aos jurados e ao acusado de se confrontarem com os questionamentos feitos pela defesa e os laudos produzidos pelos peritos. Razão pela qual, seja pela decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ferindo desta forma o artigo 593, inciso 3, a linha D e parágrafo 3º do CPC, seja pela violação da não intimação dos peritos para comparecer à sessão do júri como testemunhas... Doutor, tem 1 minuto e meio para concluir. Sobre o manto da imprescindibilidade para defesa e violação pelo presidente da sessão. E, por fim, Vossa Excelência, desembargador Baima, já fez a aplicação da redução da pena, que seria a nossa tese subsidiária, tendo em vista que o magistrado sopesou os termos do artigo 59 do CPC de uma maneira bastante elevada. Então, seria o nosso pedido subsidiário. Então, nós pedimos a Vossa Excelência a anulação desse julgamento para que o Conselho de Sentença de Timon, desta feita, com a presença das testemunhas imprescindíveis, desta feita, apreciando a prova dos autos, possa submeter o acusado a um novo julgamento. Acusado este que já se encontra preso há 3 anos e 9 meses. Então, Excelência, são essas as razões do recurso, de forma objetiva. Muitíssimo obrigado por ouvir e oportunizar a defesa esta fala. Doutora Selene, pelo Ministério Público. Senhor desembargador, senhor advogado, aqui é suscitado pela defesa a nulidade da sentença do júri. Isso aqui deveria ter sido arguída na própria sessão do júri, que não foi feito. A defesa ficou inerte, precluso, pois, o prazo da defesa. E a sentença, a arguição da sentença foi prolatada com provas fora dos autos, ausente dos autos, o paciente, aqui no caso, concorreu para a morte. Testemunhas e no interrogatório, tem um laudo pericial e a decisão do júri teve perfeita sintonia com a prova e o contexto probatório colhido nos autos. E com relação à redução da pena, que o desembargador Baima aqui já se pronunciou, o Ministério Público também adequa a esse ponto, desembargador. E com relação ao final, pelo improvimento do presente recurso. Meus eminentes pares, todos nós sabemos que direito é fato, norma e bom senso. Pois bem, eu começaria dizendo, por que rejeitei a preliminar? Porque ela está preclusa. Foi alegada a incomunicabilidade dos jurados, deveria ter sido feito no momento do júri, não foi feito. Pois bem, por que o finado matou a vítima? Briga de família, desentendimento da família deles com o réu. Essa que é a verdade. Pois bem, aqui eu mostro aos eminentes pares a moto, né? A moto, condutor da moto, que leva ele. O condutor é primo dele, tudo combinado. Aqui, ó. Ele não é preto nem branco, está aqui o que ele é. Está nos autos. Ele gosta muito de violência, olha aí, ó. Com revólver, dando tiro. Essa aqui é a verdade, aí, ó. Então, o que ocorre? Eu apenas reconheço que o juiz pesou a mão, a dosimetria, né? Porque, quanto às negativas, ele exagerou além do ponto médio. Esse é o meu entendimento. Desembargador Joaquim,
Presidente, eu não tenho a menor dúvida de acompanhar Vossa Excelência, primeiro, pela rejeição da preliminar, segundo, como bem pontuou a eminente procuradora, esses fatos todos teriam que ser eles analisados e circunscritos na sessão do Tribunal de Justiça e constando da ata, para que pudesse ser arguído. O terceiro ponto, os laudos, quando apresentados, a necessidade de que as partes adversas apresentem o quê? Os seus peritos para fazer a contradita e depois, do laudo pronto, o advogado ou o Ministério Público apresentar exatamente, dizer as divergências existentes e isso pudesse ser suscitado. Não vi aqui, vi apenas o advogado trazer os informes a respeito da existência dos laudos. Então, portanto, aqui, e eu entendo só, doutora Célia, que não seria aqui o desprovimento, é um provimento parcial, porque a redução da apenação, que era 17 anos e 4 meses, e agora o eminente relator está a reduzi-la para 13 anos e 4 meses, salvo engano. É nesse sentido, presidente, que eu estou votando, acompanhando integralmente Vossa Excelência. Senador Samuel, Acompanhando o voto de Vossa Excelência. tem algum processo mais, nosso secretário? Excelência, é o 11º. Mas a sustentação oral e minha relatoria, né? Senhor, Apelação criminal 0035 194-54-2013, em que apelante o Ministério Público Estadual, o apelado Marco Eduardo Ataíde Viana, está presente? Doutor Marco Eduardo está presente? Sou eu, Excelência, o advogado dele. Ele é o réu. Mas ele é o réu, mas Vossa Excelência não consta aqui, não. Consta, Excelência, eu que fiz as contrarrazões. Aqui não está constando, mas eu vou lhe pedir também, por segurança, entendeu? Que acaso não conste lá nos autos, que eu não tenho certeza, e eu sou como São Tomé, Sim, eu senhor. vou lhe dar a chance de conceder uma caução de rato, entendeu? Acaso você não esteja habilitado lá, trato de habilitar. Ok? Tudo bem, Excelência. Então, Obrigado. repita a OAB e o número, porque aqui não constitucional. Rodrigo José Aires Almeida, OAB Maranhão 7460. Ele é o? São 11º. É. Marcos, pois bem. Aqui o negócio é que tem 2 advogados, né? Não é eles, não, é ele mesmo. É ele. Ele está nos autos aí. Ele está no outro. Não, não. Advogado Rodrigo. Ele aconteceu. Rodrigo José Aires Almeida. Né? Isso, Excelência. Porque tem 2 nomes aqui, tem um advogado e tem um impetrante. O apelado que seria. Ok. Vamos lá. Apelação criminal 0035-194. Apelante do Ministério Público, apelado Marco Eduardo Ataíde Viana, senhor advogado Rodrigo José Aires Almeida. A relatoria é nossa, a revisão do eminente desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos e na Procuradoria, doutora Fátima Rodrigues Tavares. Os autos nos dizem aqui que o acusado, ele, né, apelado, no caso também, ele teria, em companhia de seu sogro, já falecido, ceifado, mediante disparo de arma de fogo, a vida da vítima Jânio Eli Everton, né, que foi confundido com um verdadeiro alvo do denunciado. Assim como se trata de uma aberração X, aqui foi erro de pessoa. Eles pretendiam matar uma pessoa, e na hora confundiram, terminaram matando outra. Pois bem. O motivo da desavença era um verdadeiro alvo, entendeu? Que seria o Simões Albertino, esse que seria, né? Mas, na realidade, foi atingir o outro. E, justamente, a causa da procura desse rapaz, né, era justamente porque tinha brigado com a facção, com a organização que pertencia. Essa que é a verdade. Certo?
O que ele pede é a anulação do júri por contrariedade na quesitação. Né? E diga-se de logo que a única tese da defesa foi a negativa de participação do réu. Certo? Esse é o relatório. Certo? Doutor, você tem 10 minutos. De acordo, presidente. Tem 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador Baima, excelentíssimo senhor desembargador Joaquim Figueiredo, excelentíssimo senhor desembargador Samuel, excelentíssima procuradora, doutora Selene, colegas advogados aqui presentes, serventuários, a todos o meu bom dia. Excelências, me solidarizo com o desembargador Baima e voto de melhoras ao familiar, bem como também ao Ministério Público e à família da doutora Flávia. Excelências, com relação ao processo, nós temos o seguinte. Esse rapaz foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tá? Foi pronunciado por em tese ter participado, e ele foi absolvido. Ele foi absolvido lá em plenário. O Ministério Público recorre. A apelação do Ministério Público ela está calcada em 2 argumentos. Primeiro, nulidades posteriores à decisão de pronúncia. Teria havido, em tese, contradição na resposta dos jurados. E segundo, no mérito, decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Eu apresentei as contrarrazões e, batendo nesses 2 pontos, o que nós temos, Excelências? Primeiro, quanto à questão das nulidades, critério bem objetivo e simples. Nenhuma das nulidades apresentadas nas razões de apelação foram arguídas em momento oportuno. Nenhuma delas foram arguídas na sessão plenária. Tá? Então, nos termos do artigo 571, inciso 8º, inciso 8 do artigo 571 do Código de Processo Penal, houve preclusão. Nenhuma dessas nulidades foi arguída em momento oportuno, ou seja, na sessão plenária. Então, houve preclusão. Nenhuma delas merece prosperar. Segundo, ele foi absolvido com base no quesito genérico. O quesito genérico, ele não está ligado à prova. Quesitos ligados à prova são materialidade e autoria. E ainda assim que o jurado as reconheça, ele, pelo sistema de íntima convicção, que é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico, no que se refere ao Tribunal do Júri, ele pode absolver independente do que foi arguído em plenário. Tá? Pode absolver por fatores extrajurídicos, no mais das causas. Então, Excelências, a absolvição pelo quesito genérico, ela não está ligada à prova. Nesse sentido, não há como falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Esses são os 2 pontos pelos quais a defesa requer que não seja dado provimento ao recurso de apelação do Ministério Público. Primeiro, preclusão das nulidades arguídas. Nenhuma nulidade foi arguída na sessão plenária, logo no momento que ocorreram. Então, essa matéria está preclusa, nos termos do artigo 571, inciso 8, inciso 8º. Segundo, a manutenção da absolvição, uma vez que ele foi absolvido pelo quesito genérico. E o quesito genérico não está ligado à prova, não está ligado a sequer nenhuma tese apresentada em plenário. Tá? O jurado pode absolver, dentro da sua íntima convicção, por quaisquer fatores. Tá? Ele não se limita de forma objetiva ao que foi apresentado ou quanto às provas dos autos. Esses são os 2 pontos, em suma, Excelências, pelos quais a defesa requer que não seja dado provimento ao recurso do Ministério Público e seja, sim, mantida a absolvição dele pelo plenário do júri. Muito obrigado pela atenção.
Doutora Selene, pelo Ministério Público. Senhor desembargador, senhor advogado de defesa, aqui os acusados, eles integram organização criminosa, além do acusado, a pessoa de Simões Albertino de Moura, alcunha Simões, que distribuía droga nas principais cidades da região da Baixada Ocidental maranhense. Ainda segundo a investigação, o veículo que a vítima, Jânio Elivelto Vigílio Siqueira, isto é, um GM Astra hatch de cor preta, já vinha sendo objeto de investigação pelos policiais do DEIC à época dos fatos, posto que tal carro era de propriedade justamente do traficante Simões Albertino de Moura. Restou apurado que Simões Albertino de Moura havia rompido com a organização criminosa devido ao fato de ter arrumado um entrevo com um dos chefes da referida organização, o peruano narcotraficante Wilder Ardley Mikuya, com a represária de Willer Arder, entrou em contato com seu comparsa, que aqui no estado do Maranhão, o Péricles Ribeiro Moura, para que executasse o Simões Albertino Moura. Relata que Simões Albertino Moura se desfez do veículo GM Astra, o ponto de venda na Domvel Veículos, no shopping do automóvel bairro Calhau. Prosseguindo, no caso dos autos, após reconhecer a materialidade e a autoria, o júri absolveu por maioria o acusado Marcos Eduardo Ataíde Viana do homicídio qualificado praticado contra a vítima Jânio Elivelto Virgínio Cerqueira. Dessas formas, senhor desembargador, é que nos autos está comprovada a materialidade e a autoria do delito, do homicídio, através de exame cadavérico da vítima Jânio Eliveltas, folha 142, bem como através de depoimento de testemunhas, que dão conta de que no dia 12 de 10 de 2008, no estacionamento do Parque Jussara, localizado na avenida principal do bairro Maracanã, nesta cidade, o acusado, ora apelante, Marcos Eduardo Ataíde, em companhia do seu sogro, Pélix Ribeiro Moreira, já falecido, imbuídos do propósito de matar, por motivo fútil, convergiram para ceifar a vida de Simões Albertino de Moura, alcunha Simões, mas por erro sobre a pessoa executaram a vítima Jânio Elivelto Vigílio Cerqueira, mediante disparos de arma de fogo. Então, senhores desembargadores, prosseguindo, o Ministério Público propõe aqui o provimento do apelo do Ministério Público por atender à prova dos autos. É a manifestação. Eminentes pares, o Ministério Público traz uma belíssima análise dos fatos, entendeu? Mas o ponto crucial aqui não é bem isso. O ponto crucial aqui é o próprio júri que se rebentou. Porque depois da pergunta se reconhecia que ele concorreu para o crime, o júri respondeu sim e os absolveu. Então, quanto à sustentação de Vossa Excelência, todos eles estão ressachados aqui, por um crime violento, sem defesa, sem nada. Apenas essa contradição do júri autoriza, de fato, o Ministério Público a requerer um novo julgamento, para que fique aclarado se é ele ou não culpado. Esse é meu entendimento. Presidente Joaquim. Agradeço, presidente. Eu também, presidente, já adianto que não tenho a menor dúvida de acompanhar em que pese a tese sustentada pelo ilustre advogado com 571, inciso 8º. Todavia, verifica aqui a nulidade absoluta. Há uma contradição. Vejamos, nós temos dois primeiros quesitos, que é a materialidade e a autoria, que se comprova. E no terceiro, se absolve. Então, portanto, aqui se aplica o 563, sem a menor dúvida, o inciso terceiro A, combinado com 564. Na linha K, que diz respeito exatamente à nulidade absoluta. Vejamos. E as provas dos autos, que aqui poder-se até levar em consideração as alegações trazidas pelo ilustre advogado, são contrárias, presidente e a eminente procuradora. A autoria está devidamente comprovada, em que pese ter existido, e Vossa Excelência disse com muita propriedade, em latim, um aberratio ictus, ou seja, atirou do que viu, matou o que não viu, mas há um crime.
Foi isso. Esse Atirou que é o no fato. macaco e pegou na onça. Exatamente, esse é o fato. Portanto, o ilícito está previsto no Código Penal 121. Acompanhe as inteiras, Vossa Excelência. Desembargador Samuel. Eu também, desembargador Boima. Geralmente, Unanimemente, de acordo com o parecer ministerial, pode dar um pouco. deram provimento ao recurso ministerial. Claramente aos jurados, tanto faz o juiz ou o Ministério Público, às vezes ocorre esse. Ela participou do crime, não tem problema não, mas vamos absolver ele. Negócio absurdo, né? Vamos agora, nosso secretário, mais alguma sustentação oral? Não, senhor, Excelência, vamos para o primeiro da pauta. Primeiro da pauta, vamos lá. Desembargador Boima, como eu vinha antecipando, com relação ao 10º da pauta, 10º. é prejudicado. O 10º da pauta, Vossa Excelência, a gente acha que está prejudicado já? Exatamente, os 2 pacientes já estão em liberdade. Acompanha o desembargador Joaquim, o que diz Vossa Excelência? De De acordo? acordo, presidente. E o Eu parecer também. ministerial adequado em banca? Adequam em banca, desembargador. Prorrogação da prisão preventiva. É o 10º. O 7º meu também está prejudicado. E é justamente que Olha só, porque já está sentenciado feito, ele está levando. o Ministério Público, quando deu o parecer, não sabia disso. Aí agora veio tomar conhecimento que já foi sentenciado. Estava levando essa Né? Então está prejudicado. Adequa, desembargador. Pronto. Novo título. Acompanhe Vossa Excelência, presidente. Pronto, o 7º também. Então vamos para aqui aí. Primeiro. Primeiro. Relação criminal 000-2753-20 Apelante Demócrito da Silva e Silva. Apelado ao Ministério Público, relatoria nossa, revisão do desembargador Zé Joaquim Figueiredo dos Anjos, Procuradoria doutor Henrique Lobato, cara. Pois bem. Eminentes pares, isso aqui é um processo de sonegação fiscal. Exatamente. Ele deixou de recolher o ICMS no ano de 2013 no valor de 731 mil. Ainda fraudava, presidente. Exatamente. Mediante a omissão de informações ao fisco estadual e também a não escrituração do registro de entrada e saída. Eu, para me adiantar, presidente Joaquim, desembargador Samuel, o acervo é contundente. O acervo é contundente, entendeu? Ele elegeu de forma deliberada, né? Consciente do que estava fazendo. Por essa razão, eu, de acordo com o parecer ministerial, sem maiores delongas, né? Porque eu fiz o voto, está analisado por tudo, eu, de acordo com o parecer ministerial, estou improvendo o recurso. Acompanhe Vossa Excelência, presidente, de acordo com o parecer. Desse provimento. Qual outro, nosso secretário querido? O quarto? O quarto, Eu presidente. É seu, desembargador. É o quarto, Excelência. Quarto. Habeas corpus 081-4204-6023. O paciente é Marcelo Moreira Nunes. O impetrado é o juiz da 2ª Vara Criminal de São Luís. A relatoria nossa, e na Procuradoria, nossa querida doutora Selene aqui presente. Eminentes pares, minha querida representante do Ministério Público. Aqui se trata de uma prática de homicídio culposo. Aquela célebre queda, né? Desabamento do supermercado Mateus, né? Pois é, no Vinhais. Então, o que ocorre? Isso resultou em um homicídio, lesões corporais, certo? Ocultação e inutilização de material de salvamento, né? Em razão de um desabamento de pallets, que é estantes de mercadoria, no interior do Mix Mateus. Não tem como, o laço probatório aqui é mínimo,
entendeu? A denúncia individualizou a conduta dos acusados, certo? De forma que esse habeas corpus aqui eu estou denegando a ordem, porque, por enquanto, não há nada, de acordo com o parecer ministerial. Acompanhe, presidente. Desembargador Samuel. E agora? Agora é o quinto e último. Quinto, excelência. Quinto e último. Desembargador José Joaquim. Desembarque de declaração, né? Recurso inscrito da relatoria do eminente desembargador José Joaquim, né? Figura como embargante Marco André Carneiro Salomão. O embargado é o acórdão 247-66632, né? E a relatoria de Vossa Excelência. Uma palavra. Agradeço, presidente. Presidente, em verdade, os embarques se voltam aqui em face de uma questão de ordem que fora suscitada. Nós julgamos esse processo na terceira Câmara, quando houve a extinção daquela unidade, nós fomos removidos para a primeira. Os processos foram então encaminhados. Houve o HC, em que nós já havíamos julgado um processo. Então, lá no STJ, entendeu-se de que, em sendo já julgado, que deveria dar seguimento na origem, com o relator originário. Essa questão, então, está sendo posta. Eu estou entendendo, diante daquela portaria GP número 1.511, de 27 de maio de 22, que foram redistribuídos os processos. Então, portanto, estou dando provimento a um agravo regimental que fora interposto para que possamos exatamente apreciar aqueles embargos que foram interpostos quando nós decidimos encaminhá-los e houve o agravo. Nós, então, tínhamos desprovido aquele agravo. E agora nós estamos reconsiderando para dar provimento para que fique aqui na primeira Câmara e possamos dar seguimento. É como estou votando, presidente. Eu acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Samuel. Desembargador Samuel. Acompanhando. Nada mais havendo a tratar, né? Rogando a Deus que nos dê saúde, vida longa, e que a tenha a nossa querida colega, doutora Flávia, né? No melhor lugar possível. Presidente, né? se Vossa Excelência me permite que a nossa querida eminente doutora Selene leve esse nosso sentimento a todos os familiares da querida amiga, a Flávia, e a família do Ministério Público. O nosso respeito e as nossas condolências.